Falando em Cores, primeira temporada. Oi, gente! Bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast. Eu sou o Michel Lotti e o nosso tema de hoje é instigante: terapia das cores. A gente que vive no mundo das cores sabe que elas fazem toda a diferença nas nossas vidas. A cromoterapia, por exemplo, faz parte das práticas integrativas. Inclusive, ela é reconhecida como terapia pela Organização Mundial de Saúde e também é oferecida através do SUS. Então, agora você não tem mais desculpa para ignorar o poder das cores. E para falar desse poder nem tão oculto, hoje trazemos Gabriela de Matos, fundadora do Arquitetas Negras, CEO do Instituto Tebas e a arquiteta do ano pela IABRJ. Junto com ela, a gente traz a Mariana Witt, que é naturóloga especializada em cromoterapia. Gabi, se apresente para os nossos ouvintes, por favor. Olá, tudo bem? Obrigada pela introdução, Lotte, é um prazer estar aqui com você, com a Souvenil. Eu sou Gabriela, como você falou, sou arquiteta, trabalho basicamente com projetos de interiores e instalações artísticas, sou mineira e atualmente moro aqui em São Paulo. Ai, que delícia, eu também sou mineiro, então estamos em casa. Ah, que ótimo! Não sabia! Que ótimo! Pois é. Agora é sua vez, Mariana. Conta pra gente um pouco sobre você. Olá, pessoal. Bom, primeiro um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu sou naturóloga, né? Trabalho com as terapias integrativas já há mais de 10 anos. E a cromoterapia, na verdade, é uma das terapias que tocam o meu coração, né? Muitas pessoas já se beneficiaram com a terapia das cores na minha jornada. Atualmente eu moro no Rio de Janeiro, mas eu sou lá do interior de São Paulo. Gente, hoje a gente vai ter uma conversa super legal. A gente vai poder ver em universos diferentes como funciona, né, a terapia das cores. Então, assim, eu queria começar com você, Gabi. Você acredita no poder das cores de influenciar nas nossas vidas? Nossa, eu acredito muito. E eu acho que eu acredito tanto pessoalmente como profissionalmente, assim. Eu preciso acreditar que as cores, elas possuem essa potência, assim, de transformar um ambiente, mas a partir também de uma sensação, né, de um impulso íntimo, né, e acreditar que a cor, ela consegue ser a expressão disso, né. Então eu acredito sim, com certeza. Ai, que demais. E como você acha que essa terapia, esse poder das cores, ele se manifesta no seu trabalho? Então, eu acho que ele manifesta, por exemplo, em várias etapas do projeto, sabe? Eu acho que, por exemplo, quando eu estou desenvolvendo um projeto de interiores, tem todo um contato ali no início com o cliente, onde eu desenvolvo ali as necessidades deles, enfim, né? E aquilo é traduzido num projeto. E lá na etapa final, que é a etapa onde a gente pensa mais a questão dos acabamentos, paleta de cores, essa proposição, ela tem que estar ligada a todo esse processo, né? Então, assim, é um toque final com uma importância, assim, essencial, né, para o projeto. Porque eu acho que se você escolhe as cores erradas no final do projeto, aí já era o projeto, sabe assim? Sei então, bem. eu trabalho dessa forma. Para mim é um trabalho que é construído ao longo do tempo com o cliente e que ele precisa apresentar esse resultado dessa construção ali no final, né? Sei, entendi. Legal. Agora, para você, Mariana, eu não vou nem fazer a mesma pergunta, porque é lógico que você acredita que que as cores têm o poder de influenciar na nossa vida, né? Então Com certeza. Eu queria te perguntar como funciona a cromoterapia?
curiosidade, tô animado. Tá. Bom, primeiro é uma terapia que ela já é muito antiga, né? A gente tem aí relatos de pessoas que já utilizavam do poder das cores há muito tempo atrás. Ela pode ser utilizada através dos ambientes onde a gente está, né? Como a Gabi falou, de pintar, por exemplo, uma parede de uma cor que vai te despertar algum sentimento ou alguma emoção. Mas na área da saúde, atualmente, a gente faz o tratamento com cromoterapia utilizando lanternas cromáticas. Gente! Né? Que demais! E aí a gente mistura um pouco da medicina chinesa com o conhecimento dos meridianos da acupuntura e usa esses pontos de acupuntura com a radiação da cor. Então a gente consegue aí um efeito terapêutico no organismo. Mas antes disso mesmo, a gente utilizava através de lâmpadas maiores, irradiação da cor, tecidos. Nossa, que demais. Gente, é um mundo completamente misterioso para mim, então muito curioso. Eu queria pedir para vocês duas agora, já que a gente está falando aqui dessa terapia, né? E nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa mesmo encontrar formas de se melhorar e se curar, né? Vocês eu queria saber uma história de cada uma de vocês em que a cor mudou tudo, assim, mudou a vida de uma pessoa, mudou a experiência que uma pessoa tinha num lugar, ou enfim. Quem quer responder primeiro? Acho que a Mariana pode responder primeiro. Tô pensando aqui numa história. Eu também vou contar uma no final. Tá, então eu vou escolher contar um relato, na verdade, de um atendimento que eu tive com cromoterapia. Foi logo que eu me formei na faculdade, então eu estava assim, me descobrindo entre as terapias naturais, e chegou no meu consultório uma mãe que estava muito desesperada com um filho de 3 anos, né? E que ele não conseguia dormir à noite, ele tinha terror noturno, né? Para quem não sabe, é quando a criança ela sente muito medo do escuro, medo de monstros e tal, e ela não consegue dormir, né? E mesmo que ela adormeça, ela acorda muitas vezes à noite e fica uma noite muito incompleta. Acaba que a criança fica irritada, enfim. E aí essa mãe me procurou desesperada, né? Para eu ajudar ela. E eu, na hora, eu já imaginei, não, a cromoterapia pode fazer a diferença nisso. E aí, então, conversei com ela, conversei com a criança, e aí teve muito jogo de cintura, porque eles não entendem o que está acontecendo, né? Como assim ela vai encostar uma lanterna em mim? E o que ela vai fazer comigo? É bem aquela coisa assim, né? No dentista, quando a gente fica apavorado. E aí, com muito jeitinho e tal, muita brincadeira, a gente foi fazendo a sessão de cromoterapia. E deu mais ou menos umas 4 horas depois do atendimento, a mãe dele me ligou, assim, super emocionada, que ela chegou em casa, deu o almoço dele, deu o banho dele da tarde, e a criança adormeceu, assim, como se nada tivesse acontecido. E a partir desse dia, ele nunca mais teve um problema para dormir. Mas agora me conta, como que foi isso? Você chega uma lanterna na criança e ela melhora? Na verdade, hoje a gente usa um bastão cromático, né? Que ele tem uma ponta de cristal. E aí a gente tem a possibilidade de ir trocando essas cores e fazendo a irradiação sobre esses pontos de acupuntura que eu falei anteriormente. Entendi. E aí, que cores você usou para que essa criança pudesse dormir em paz? Assim, tem umas cores? Tem alguns protocolos já pré-definidos, né? Mas as cores que eu utilizei foi o violeta, o amarelo e o laranja, em alguns pontos específicos do corpo, que trabalham um pouco a questão de traumas que pode estar desencadeando esse terror noturno, né? Porque a criança, desde que ela está na barriga da mãe, ela já recebe muitas informações. E isso pode ir mudando um pouquinho a personalidade da criança. Gente, então, quando a gente...
Pode Quando falar, a gente pode falar. faz Não, a irradiação, quando a gente faz a irradiação da cor, é como se a gente estivesse dando uma sinalização para o organismo, né? Olha só, você está indo por esse caminho, mas não é bem isso. Vamos ajustar um pouquinho essa conduta, vamos equilibrar essas energias que estão descompassadas, e aí o próprio corpo tem a possibilidade de se recuperar da doença ou então do desequilíbrio que esteja acontecendo naquele momento. E foi isso que aconteceu, né? E com a criança é muito mais fácil trabalhar porque ela tem muito menos couraças, muito menos vivências que geraram impacto negativo na vida dela. Por isso também que foi tão rápido, né? Mas essa foi a experiência, assim, que mais me marcou durante a minha trajetória, né? E que eu conto até hoje com emoção ainda. Que demais! Que lindo, que lindo. E é muito engraçado porque no senso comum, quem trabalha com cor sabe disso, né? Gabi pode falar disso também. Às vezes as pessoas chegam pra gente e falam: mas como você não fica muito excitado num lugar todo laranja e etc. As pessoas, elas têm uns pequenos preconceitos, né? E por isso até por isso que eu te perguntei, e achei o máximo isso, saber que uma cor, ela não representa necessariamente o que as pessoas têm no senso comum, né? Até porque a gente tem que ver, tem que analisar a pessoa individualmente, né? O que ela está apresentando. É como a Gabi falou do projeto, né? Eu preciso conhecer o meu cliente, eu preciso analisar qual é o objetivo desse projeto. Comigo é o seguinte, eu conheço o meu interagente, né? Eu tento conhecer o que ele precisa, quais são os padrões que são deles e quais são os padrões que estão agindo negativamente na vida dele. E aí eu utilizo a cor a favor disso. Que massa! Eu fiquei com uma dúvida. Fiquei, assim, na verdade, com uma curiosidade. Você ficou sabendo da cor do quarto da criança? Não perguntei a cor do quarto da criança. Porque talvez fosse uma cor também que tivesse estimulando esse terror noturno, né? Mas daí, quando a gente pensa em cromoterapia também, por exemplo, o ideal é que a gente durma num quarto totalmente escuro, né? Que não tenha incidência de luz nenhuma. Nenhuma? Sim. Para que a gente Mas já consiga... é um padrão difícil, né? Para crianças, né? Então, para que a gente consiga estimular a produção da melatonina, que é o hormônio do sono, a gente não pode ter luminosidade nenhuma, né? Quando a gente não tem essa luminosidade, aí a cor, na verdade, ela não vai estar sendo refletida. Então, ela não vai ter um efeito nem positivo nem negativo. Sim, eu digo isso porque, por exemplo, da minha experiência como mãe, eu sei que minha filha vai fazer 5 anos, ela não dorme no quarto escuro, sempre tem que ter um abajur, alguma coisa, sabe? Certo. E tem umas luminárias, assim, para quarto de criança, gente, que é cada cor que você pensa assim, gente, mas essa não é uma cor, assim, legal para uma criança descansar, sabe? E acaba acontecendo exatamente o contrário do que você falou, né? Então, eles não conseguem ter esse sono, o melhor sono, né? Porque sempre vai ter essa luz ali, porque eles têm medo de ficar num quarto escuro sozinhos dormindo, né? É todo um processo, né, para chegar nesse... Tem que ir trabalhando esse medo, né? E acostumando a criança. Exato. Gente... Ô, Gabi, e você, pensando mais no nosso universo da arquitetura, né? Você tem alguma história, assim, de que a cor escolhida mudou tudo, mudou a vida de uma pessoa? Olha, eu não tenho uma história específica, eu tenho, assim, uma noção que eu criei agora na pandemia, que é o quê? Os meus clientes, a maioria deles estão muito mais abertos às cores agora, nesse período de pandemia. Olha só. Incrível, porque antes o pessoal ficava muito mas será que eu pinto a parede? Nossa, mas vou pintar o teto, sabe? Umas coisas assim, sabe? E aí agora o pessoal... Eu falei agora há pouco com uma cliente que eu apresentei um projeto para ela, tipo assim, o último ambiente do apartamento dela, ela veio gostando, e agora ela falou comigo assim, Gabi, eu acho que dá pra usar mais, e eu achei que eu já tava usando super, sabe? Assim? E eu falei, gente, que incrível esse momento. Eu acho que as pessoas ficaram mais em casa,
e acabaram descobrindo que a possibilidade de poder pintar uma parede, pintar o teto, enfim, tem gente que está pintando até o piso de taco. Então, assim, elas viram que essa é uma possibilidade de transformação do ambiente que é relativamente acessível, né? E fácil de ser executada, né? Então, acho que as pessoas se apegaram a essa coisa da tinta, sabe? Estão se abrindo mais mesmo para as cores. Eu tenho essa impressão, e isso está muito ligado ao ano de 2020 para cá, sabe? É muito recente isso. Muito recente. É engraçado isso. Já que eu prometi que eu ia contar uma história também, né? Agora eu tenho que contar, né? Depois que eu me tornei consultor de cores da Souvenir e comecei a estudar mais profundamente as cores, foi muito engraçado que foi um pouco antes de começar a pandemia. E depois disso muita coisa mudou, as coisas mudam muito rapidamente e vários amigos meus se mudaram de casa. Tipo, em questão de meses, todo mundo foi mudando. E aí eu fui ajudando todo mundo a escolher cores para casa deles. Então, assim, todo mundo... É engraçado isso, que é uma história meio que combina com o que você falou, Gabi, que a maioria deles chegou pra mim e falou assim, me ajuda aqui a escolher cores. Aí eu ia lá e falava assim, vamos colocar essa aqui, você nunca teve uma casa colorida, não sei o que, a pessoa, quero mais. E aí a gente ia colocando. Então eu tenho vários amigos que estão morando em casas multicoloridas, e a resposta que eles dão sempre é, por que eu morei numa casa branca até hoje? Isso. As cores realmente têm esse poder, né, de trazer uma energia pra gente. Nossa, total. Eu acho que isso deve estar acontecendo porque antes a gente conseguia encontrar essas cores nos ambientes que a gente frequentava fora de casa. E agora a gente tem que encontrar isso dentro de casa. Eu acho que por isso que despertou nas pessoas essa necessidade de trazer a cor, né, pra dentro de casa. Nossa, total. Isso que você falou é total, Mariana. Ultimamente eu tenho escolhido muitos tons terrosos, verdes, azuis, e aqui pra minha casa, sabe? E aí, inclusive, eu tava pensando, gente, como que eu vou transformar minha sala num quintal? Sabe? É isso. Essa é a sensação que eu quero agora, sabe? Eu quero sentir que eu tô no quintal. Então, E aí essas cores estão sempre muito ligadas à natureza, o que a gente via lá fora, né? E que não tá, e que tá impossibilitado de ver agora, né? E a sensação de liberdade, né? Do verde. Isso. Exato. A minha sala também já tá quase uma floresta. Ai, gente, que delícia. É assim, a gente precisa mesmo, né? De se conectar com o mundo lá de fora, mesmo dentro, né? Nossa relação com a casa muda muito e as cores falam sobre isso. Na pesquisa que eu fiz para Souvenir para 2021, o nome dela é As Cores como Antídoto, né? Então, assim, é um tema que se relaciona muito com o que a gente está falando hoje. Uma das coisas que eu pesquisei é que existe um caso de por que os hospitais, eles são aquele verdinho, né? Porque esse verdinho, ele tem capacidade comprovada cientificamente de acalmar e às vezes até de curar, né? Então, assim, isso me leva agora a uma pergunta que eu quero fazer para vocês duas. Vocês acreditam que as cores, elas de fato têm esse poder de cura para o que a gente precisa? Com certeza. Mariana, pergunta com certeza, eu também, Mariana, tá? Né? Pra você também, né, Gabi? Que é uma pessoa super colorida nos projetos, na casa. Com certeza. Vocês acham que cada cor tem uma função, assim, na vida? Por exemplo, vou contar uma história minha também. Desde que eu nasci, a minha mãe escolheu pra mim a cor verde. Então, meu quarto era verde claro. Então, quando eu me mudei de casa, eu fiquei tão apegado a esse verde que eu comecei a fazer todos os meus quartos da minha vida foram verdes. Só que aí você jura? Verde folha. Juro pra você. Eu sempre achei o máximo a minha mãe ter me dado a opção de ser verde e não ser azul, sabe? Que nem a maioria dos meninos. Sim. Então, assim, eu acho que eu abracei isso. Fui até o verde e tudo mais. E agora meu quarto não é verde pela primeira vez na vida, inclusive. Aí eu escolhi um tom mais terroso, que também fala sobre essa conexão da gente com a natureza, né? E uma outra coisa que de uma relação minha com cores que eu carrego desde sempre, chegou um ponto na minha vida em que eu deixei
propositalmente de usar roupas pretas. Porque eu sempre senti que o preto era uma cor que era como se fosse um escudo pra mim na minha vida inteira, sabe? Que eu poderia passar por ele nos lugares, passar vestido de preto nos lugares, né? E nenhum tipo de energia negativa ia chegar até mim, mas aí eu também tava fechando meu corpo para as energias positivas. Então, assim, vocês têm algum tipo de hábito ou etc. relacionado com cores, assim, e pensar em cores que te fazem bem ou te fazem mal? Na verdade, eu tento usar muito da minha intuição quando eu vou escolher, por exemplo, a cor da roupa que eu vou usar naquele dia, né? Hoje, por exemplo, foi muito engraçado, porque assim, um dia que eu tinha várias coisas para fazer em relação ao serviço e eu precisava estar muito atenta, muito concentrada em tudo que eu ia fazer. E aí, beleza, de manhã cedo, olhei no guarda-roupa ali, vesti a roupa, daí eu tava voltando para casa, uma blusa amarela gema. Eu falei, gente, eu escolhi exatamente a roupa que eu precisava hoje, porque o amarelo é uma cor que estimula o intelecto, né? Estimula o raciocínio lógico e tal, e ele ajuda nesse processo até de aprendizagem. Olha, então, gente. usar da intuição, né? Colocar um pouquinho a atenção para dentro da gente, isso ajuda muito no processo terapêutico, quando a gente vai escolher as coisas. Escolher a cor da casa, escolher a cor da roupa, um acessório que você vai utilizar. Então, é mais ou menos assim que funciona para mim. Mas essa é uma ótima dica. Eu acho muito bonito todo esse papo que a gente está tendo agora. Na minha cabeça, isso culmina em 2 pontos super importantes. O primeiro deles é a gente usar a nossa intuição, que está muito relacionada à nossa observação do mundo, né? E o segundo deles é a gente perceber que está tudo super conectado. Então, quando a gente fala de cores, a gente também está falando sobre temperatura, a gente também está falando sobre sensação, sobre memórias. Então, está tudo conectado. Então, eu queria perguntar para vocês, quando a gente fala de cor, vocês acham que toda a quantidade de cor é positiva ou existe um limite? Fala assim, não, aqui tem muita cor. O que vocês acham? Cada uma no seu universo. Ou o que quiser falar da vida. Eu acho que depende. Pode falar, Mari. Depende. Eu também concordo, depende. Também acho que depende, gente. Depende do objetivo, né? Do que você quer, mas eu sou da teoria, menos é mais, sempre. Com as todas as práticas naturais que eu trabalho. A gente fala, natural não faz mal. Faz mal sim, se for em excesso faz. A água não faz mal para ninguém, mas se ela for tomada em excesso, ela vai te fazer mal. É a mesma coisa com as cores. Tem que ter cautela. Muito bom. Eu concordo que que depende, né? Mas ao mesmo tempo eu fico sempre tentando passar desse limite que é o limite muito muito tradicional, sabe? Da definição até onde você pode ir com as cores, sabe? Até pouco tempo atrás a gente tinha um limite. Você só pode ter uma parede colorida na sua sala, sabe? E aí esse limite hoje, por exemplo, você pode fazer uma sala toda, cada parede de uma cor, desde que aquilo faça sentido no seu projeto. Ou você pode ter uma sala inteira monocromática que não vai ser um branco, vai ser um azul marinho, sabe? Exato. E aí, nesse caso, qual é o limite, né? O limite não tá bem, assim, estabelecido para todos os casos, né? Eu acho que o caso é você olhar qual é a situação, o que você quer, qual é o objetivo, né, daquela cor e chegar nesse objetivo, sabe? Muito acho que bom. É mais aberto, assim. Eu gosto sempre de falar também que, assim, as cores, elas não são só uma coisa, né? Porque um exemplo que eu sempre uso é o vermelho. Quando a gente fala a palavra vermelho, na nossa cabeça já vem aquele vermelho escarlate, assim, brilhante, muito poderoso. Só que a gente tem que lembrar que existem vermelhos terrosos, dessaturados, que passam uma outra energia, né? Então, quando a gente vai escolher uma cor, eu acho que é importante também a gente perceber a intensidade da energia que aquela cor tá passando pro momento que a gente tá vivendo, né? Às vezes tem momento que a gente precisa do vermelhão, a gente sempre escuta o caso
de pessoas que passam um batom vermelho e falam, hoje esse batom vermelho me levou para outro lugar. E tem gente que usa um vermelhão e fica sentindo muito, muito forte, né, essa cor para elas. São casos individuais, né? Sim. Até nas combinações também, né, Lotte? Com certeza. A gente também fica pensando, às vezes, nas cores muito, muito próximas ali dentro daquela tonalidade, né? E fica com medo de colocar um contraste maior e etc, né? Eu acho que isso também está ligado a essa ousadia, né? Nos contrastes, enfim, nas tonalidades e tudo mais, né? Muito bom, é isso mesmo. E no contexto terapêutico, a gente já não precisa pensar mais tanto assim na combinação das cores, e sim qual o efeito terapêutico que ela vai ter. E a gente divide mais ou menos, assim, bem simplificando bastante, em cores frias e cores quentes. E aí a gente tem por base que as cores frias, que é o azul, o verde, o violeta, eles são cores que acalmam, né? Cores que trazem paz e tranquilidade, e as cores mais quentes, que é o vermelho, o laranja, amarelo, eles já vão ser o contrário, eles já vão trazer um processo de excitação, de energia, revigorante. Daí a gente segue esse princípio. Então a gente pode, em determinados momentos, misturar, né? Um verde, de repente, para um caso de inflamação, que a gente quer diminuir uma inflamação em determinado tecido, e um amarelo, porque a pessoa precisa se concentrar mais em alguma tarefa que ela está executando ali naquele momento. A gente pode brincar um pouco nesse sentido. Nossa, maravilhoso. Gente, então, é maravilhoso. Infelizmente, o nosso tempo já tá acabando. O tempo passou voando aqui, gente. Muito sério. rápido. Teria 1 milhão de perguntas a mais para fazer para vocês. Mas eu queria agradecer a presença de vocês. E antes da gente se despedir, eu queria que cada uma de vocês pensasse em uma cor que vocês desejariam pro mundo agora. E depois de falar essa cor, conta para os nossos ouvintes como eles podem encontrar vocês na internet, conhecer o trabalho de vocês. Quem quer começar? Gabi? Quer começar, Mari? Eu? Então tá, eu vou falar de uma cor que eu tô, assim, muito, muito fascinada por ela nos últimos tempos. Ela é um azul, mas um azul, assim, eu não sei o nome dessa cor na Souvenir, vou até pesquisar no leque depois, porque não é uma coisa exatamente que eu quero colocar na minha casa, mas toda vez que eu sinto uma vontade de dar enfim, de relaxar, de me desconectar um pouco dessa rotina do dia a dia que tem estado tão enfim, tão estressante, né? Eu penso nessa cor. Ela é um azul, assim, do céu azul. Aquele céu azul meio-dia, de um dia sem nuvem no céu, sabe? Assim, eu acho que todo mundo consegue imaginar que azul que é esse, assim. Eu tô muito, muito conectada com esse azul e muito conectada com essa cor de terra, que ainda é o terra roxa, que eu acho que é de 2019, né? 2018. 18. Isso. Gente, essa cor nunca mais eu larguei na minha vida, sou apaixonada por ela. De vez em quando eu fico tentando sair dela para outras tonalidades de terra, mas eu sou apaixonada com ela e tenho gostado muito. Agora eu quero convidar os nossos ouvintes a acompanhar meu trabalho pelo Instagram, Gabi de Matos com B mudo, DE Matos com um T só. Eu tenho postado principalmente uma pesquisa que eu tenho feito ultimamente sobre as relações da arquitetura e das cidades brasileiras com arquitetura e cidades na África. Então, de vez em quando também eu coloco cores relacionadas como eles usam as cores nas fachadas internamente das casas, enfim. E aí tenho colocado essa pesquisa lá no meu Instagram, queria convidar vocês para acompanharem. Foi um prazer estar aqui, tá? Já queria agradecer, foi incrível. Muito obrigada. Obrigado, querido. Um prazer mesmo te ter aqui. Mari, sua vez. Então, a minha cor que eu desejo para todo mundo nesse momento é o laranja. É uma cor que traz um símbolo de uma energia muito forte, uma alegria que vem de dentro do coração, né? Porque no momento de tantas tristezas que a gente vem passando,
ter um momento em que o nosso coração se preencha com essa cor, né, que mande a tristeza embora. Eu acho que manda o baixo astral embora também, a gente possa sorrir novamente, sentir um abraço acolhedor com essa cor. Então essa é a cor que eu desejo hoje para todo mundo. E para quem quiser me acompanhar, né, eu trabalho no Instagram com @naturóloga_Mariana, e lá eu trago muito sobre as práticas integrativas e complementares com que eu trabalho, muito também de saúde da mulher, e sempre com muita cor, sempre com muitas dicas de saúde, de qualidade de vida para quem quiser aproveitar. Dicas até para fazer em casa. Ai, que legal. Para passar por esse momento de uma forma mais leve, mais harmoniosa. Maravilhoso. Meninas, muito, muito, muito obrigado. Estamos conectados digitalmente. Vou continuar acompanhando o trabalho de vocês. E queria agradecer a todo mundo que ouviu hoje o nosso podcast. E no nosso próximo episódio, o tema vai ser Sua Casa, Seu Templo. E enquanto o próximo episódio não vem, dá para se inspirar e aprender sobre cores no @tintas_souvenir no Instagram e na nossa página do Facebook, que é facebook.com/tintassouvenir. Isso sem falar no site, que é fácil e é souvenir.com.br. E já que a gente está aqui nas plataformas de streaming, eu tenho um convite para todos vocês. Cliquem no nosso perfil agora e vão conhecer nosso álbum sinestésico que se chama As Cores como Antídoto. Já pensou como seria escutar as cores? Pois é isso que ele faz. Então é isso, pessoal. Um beijo e a gente se vê no próximo episódio. Esse programa foi produzido pela Souvenir, com a locução de Michel Lott, que sou eu, com produção de Lúcia Freitas, áudio do Family Mob, que é o Otávio Rossato e o Luiz San Giorgio, e com trilha sonora de Éfiro e Flexor.